Estas eleições não vão ser umas primárias das legislativas, desengane-se quem assim pense. Mas estas eleições vão ser, seguramente, a primeira das oportunidades que os portugueses terão para penalizar os socialistas em eleições europeias pela bancarrota que trouxeram a Portugal. Ficamos a saber há semanas, poucas semanas, que quando os socialistas no governo tiveram que negociar o programa de austeridade que impuseram a Portugal, apresentaram um valor que Portugal teria em caixa. Esse valor rondaria os 300 milhões de euros. Pelo que, se fizermos contas e se pensarmos que Portugal tem uma despesa anual de cerca de 72 mil milhões de euros, dividido este valor por 12 meses, encontraremos um valor de 6 mil milhões, que, por seu lado, dividido por 22 dias úteis, nos dará cerca de 270 milhões de euros. O que equivale a dizer que os socialistas desbarataram o que muitas vezes Portugal não tinha, até sobrar o dinheiro necessário para as despesas que o nosso país tem de suportar durante um dia. E mesmo se concedermos no valor confessado por Teixeira dos Santos, de 800 milhões de euros, então ficaremos a perceber que Portugal não tinha dinheiro para 3 dias que fossem apenas. E é exatamente por isso que estas eleições europeias serão a primeira oportunidade que os portugueses terão para, nessa medida, penalizarem os socialistas. É que os socialistas que no governo assim fizeram, os socialistas que no governo e no Parlamento assim nos arruinaram, estão nesta lista, razão pela qual, muito mais do que eventualmente penalizar quem governa, como pretendem, estar sim a possibilidade de se beneficiar o infrator, o que não seria aceitável. Sendo que aqui chegados há uma pergunta que tem mesmo de ser feita a António José Seguro, e eu faço-a hoje aqui. António José Seguro defende, ao que parece agora, como única solução para retirar Portugal da crise, a chamada reestruturação. Já nem vou comentar o facto de, em 2011, ter assegurado que a reestruturação da dívida se traduziria numa tragédia para Portugal. Ou até, na mesma declaração, em entrevista à Ação Socialista, jornal oficial do partido, dizer que Portugal teria de honrar todos os seus compromissos. O que significa ter de honrar tudo aquilo que estava no memorando e não fazer nada para além dele. Agora, facto é que, mesmo no esforço interpretativo de António José Seguro, se concedermos a reestruturação, ou se considerarmos que a reestruturação será mutualização da dívida, bom, meus amigos, há cerca de uma semana houve um debate entre aquele que é o candidato socialista à presidência da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, aliás, o candidato do Partido Popular Europeu à presidência da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, e o candidato socialista, o alemão Martin Schulz. Sucede que o candidato socialista à presidência da Comissão Europeia já antecipou que será contra a mutualização da dívida. E então o que importa saber é se António José Seguro estará na rua, do lado do alemão Martin Schulz, a patrocinar a sua candidatura à presidência da Comissão Europeia, pondo em causa os interesses de Portugal na sua perspectiva, porque significa impedir a mutualização da dívida que defende, ou se, pelo contrário, não estará com Martin Schulz e, desse ponto de vista, rigorosamente temos nós hoje que saber o que fará. E esta não é uma questão menor. Sendo também, meus caros amigos, que os paradoxos, que eu diria insanáveis, do Partido Socialista não ficam por aqui. Há dias também, numa entrevista, o ainda eurodeputado Capolas Santos esclareceu que não é candidato ao Parlamento Europeu porque, para os socialistas, a agricultura não é uma prioridade para o Partido Socialista. Meus caros amigos, nada de novo se nos recordarmos de Jaime Silva. Mas ainda assim, de uma coisa terão a certeza: a agricultura continuará a ser uma prioridade para o CDS, a agricultura continuará a ser uma prioridade para o Partido Social Democrata.
E os agricultores portugueses encontrarão nesta lista da coligação Aliança Portugal exatamente as razões para votar que não encontram na lista candidata ao Parlamento Europeu às eleições pelo Partido Socialista. Termino dizendo que, como comecei, que estas eleições não serão umas primárias das legislativas, mas marcarão uma diferença. Marcarão definitivamente a diferença entre quem nos trouxe a Troika e quem nos vai livrar da Troika. E entre os socialistas que no governo e agora na lista candidata do Partido Socialista ao Parlamento Europeu nos arruinaram e os trabalhadores, os empresários e as famílias que com os seus sacrifícios todos os dias se esforçam para devolver a credibilidade a Portugal. Esta lista representa esses portugueses. Esta é uma lista de portugueses de todas as regiões. Não é uma lista de consensos entre fações. E esta é uma aliança por Portugal. Uma aliança que reclama uma Europa coesa e forte, que permita, como nós precisamos, coesão e solidariedade, emprego e crescimento, sendo que no que de nós depende, tudo faremos. E no que mais reclamamos, faremos também tudo aquilo que, no que nos seja possível, não dependa muito dos outros, porque gostamos muito mais de valer por nós do que por aquilo que podemos fazer pelos outros. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!